Pegou o telefone, urgente, 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 ambulância para o Centenário Olinda, urgente, paciente com suspeita de Guillain-Barré. Eu caí no chão, eu chorava com o rosto no chão daquela rampa, dando glória, glória, glória a Deus, meu Deus, meu Deus, e mesmo assim, sem querer acreditar, porque como que pode um estado que ele chegou e de repente ele acorda e já não está mais entubado e está falando. E Luan, quando volta da UTI, volta radiante, gritando: mãe, pai acordou. Veio um diretor de cada hospital que tivesse assim o porte como da restauração para fazer uma série de perguntas a gente lá, porque era um caso assim inédito, uma causa impossível. Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um podcast com testemunhos que edificam e queremos desde já aproveitar, antes de mais nada, convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube Maranata Cast, isso mesmo, Maranata Cast, tudo junto, tá? Maranata, C-A-S-T, temudo, Maranata Cast, você pode estar se inscrevendo, ativando o sininho, para assim você estar sendo notificado todas as vezes que tiver o podcast, você vai receber a notificação e poder nos acompanhar e receber muito da parte do Senhor Jesus através de todos os podcasts que está sendo agora a nova programação da sua rádio Maranata FM, tá bom? E hoje estamos com alguns entrevistados muito especiais, né? E nós não vamos falar acerca somente de um testemunho, vamos falar de 2 testemunhos, embora os 2 sejam totalmente distintos um do outro, mas são testemunhos de cura, né? Em uma família onde você com certeza será edificado, e eu tenho plena convicção de que Deus vai falar com você de alguma maneira. E hoje os entrevistados de hoje é nossa querida Eusane Ferreira e o seu esposo também, Adriano Cruz Gomes. Eles são casados há 33 anos, pais de Luana e Luan Cruz, e avós de Maria Helena, que tem 2 aninhos, e o Henry, que tem 10 meses. São 2 histórias, como eu falei, distintas. Tem também a sua nora, a Emanuele, posso chamar assim de Manu, tá aqui do meu lado, né? Vocês vão ver ela do meu lado, mas ela não é apresentadora, tá, gente? Ela é entrevistada também de hoje. Hoje está muito sorteado aqui, para a glória de Deus. Em 2016, o nosso irmão Adriano teve a doença chamada Guillain-Barré e passou 27 dias internado, né? E também a Emanuele, que está aqui do meu lado, que é a nora da nossa querida Eusane e do nosso irmão Adriano, ainda com 6 meses de gestação, não é, da Maria Helena, teve o diagnóstico de que sua filha estava com microcefalia em 2022, né? E nós vamos ouvir esses 2 testemunhos que com certeza vai edificar vocês que estão nos assistindo de alguma maneira. Querida Eusane, paz do Senhor. Paz. Muito bem-vinda, muito bom receber você, Obrigada. seu esposo, Adriano, Paz, irmão. Emanuele, sua nora. Sejam todos bem-vindos, viu? Obrigada. Eusane, antes de tudo, como era a vida de vocês antes dessa jornada tão desafiadora que vocês tiveram que passar? Paz do Senhor a todos. E vim aqui, né, compartilhar esse testemunho, né, e mostrar para vocês assim o milagre, né, e a grandiosidade de Deus na vida da gente, na nossa família, né, de tudo que ele fez e está fazendo ainda, né,
e ele há sempre de fazer, né? Que não só temos esses 2 testemunhos, como tem outros também, de outras pessoas na família também, testemunhos fortes também, que futuramente vai estar aqui também, né? Em Para nome de compartilhar. Jesus. E foi em 2016 que tudo aconteceu, né? Eu vou começar do comecinho mesmo, que é para poder entender. Luan e Luana, eles se converteram cedo, né? Eles eram adolescentes ainda quando aceitaram Jesus, se batizaram nas águas e tudo. Mas eu e Adriano, a gente frequentava a igreja, mas assim, festa, em eventos. A gente não era frequentadores, né? Nem tinha aceitado Jesus ainda. Uhum. Mas eu sempre tive essa vontade no meu coração, né? Desde de nova, apesar de ser minha família ser toda católica, mas eu tinha esse meio que um chamado, né? Eu sentia que desde a minha adolescência eu não queria ser católica, eu queria ser evangélica. E de vez em quando, mesmo eu não sendo evangélica, mas eu só frequentava igreja evangélica, como aconteceu nesse domingo de quando ele começou com esse sintoma, né? Ele ficou em casa assistindo televisão e eu disse, amor, eu vou para a igreja, né? E eu fui para a igreja presbiteriana, lá de Candeias. Certo. E eu fiquei, deixei ele lá em casa. E nesse dia eu tinha feito para ele jantar batata doce, requeijão, ovo cozido e suco de cajá. Deixei ele lá no sofá, me aprontei e fui embora para a igreja, né? No domingo à noite. Quando eu cheguei da igreja, ele olhou para mim e disse, Mori, eu não consegui engolir. Eu disse, oxente, como assim não consegui engolir? Ele disse, quando eu mastigo, quando eu vou engolir, eu não consigo engolir. Eu disse, o que será isso? Ele disse, não sei não. Eu disse, e o suco? Tu tomou o suco? Ele disse, só consegui tomar o suco. Mas eu imaginava que batata doce era meio que ruim mesmo para engolir, né? Eu achava que fosse, porque era uma coisa que tinha dificuldade mesmo. Mas aí, passou. Ele tomou o suco de cajá, né? E passou um pouco mais de tempo, a gente foi dormir. Quando a gente dormiu, que no dia seguinte era segunda-feira, era um dia normal que a gente iria trabalhar, né? O celular dele despertou na cabeceira da cama. E eu e ele deitado na cama, quando o despertador tocou, que ele foi esticar o braço para Pegar o celular. pegar o celular para desligar o despertador, o braço não foi. Aí ele disse, Mori, ele me chama de Mori, eu chamo ele de Mori, viu? Não, que lindo. Aí ele disse, Mori, eu não estou conseguindo pegar o celular. Eu disse, como assim? Ele disse, meu braço não está indo. Aí tentou sair da cama também e não conseguiu sair da cama. Aí eu disse, misericórdia, me levantei e fui no quarto do meu filho, né, de Luan, ele estava lá dormindo. Aí eu acordei e disse, Luan, teu pai não está conseguindo se levantar da cama. Aí ele disse, oxe, mãe, como assim? Aí que foi lá olhar, a gente já tirou ele da cama, Luan pegando ele de um lado e eu já de outro, e ele já saiu de casa já praticamente sem andar, sem sentir as pernas e os braços. Uhum. Licença. Toda. Eu não levei ele para a UPA de Barra de Jangada, porque apesar de ser mais perto lá de casa, mas uma semana antes disso acontecer, ele teve uma infecção intestinal. Mas tinha febre também. Aí eu comprei para ele uns remédios de dor de barriga, de febre, de entendi. dor. E disse para ele na UPA, eu disse, Mori, você vá na UPA e leve lá esses remédios e mostre para o médico que você está tomando esses remédios. Ele chegou lá, a doutora que atendeu ele disse, doutora, eu estou tomando isso, que estou sentindo isso, isso. A doutora disse, é isso aí mesmo que você tem que tomar. Pode voltar para casa e continue tomando esse remédio. E ele voltou para casa, mas não fez um exame de sangue, não fez nada, passou. Aí uma semana depois que veio esse diagnóstico dele não sentia as pernas e os pés, eu não levei ele para a UPA porque eu digo, já foi para lá a primeira vez, né? E o atendimento foi esse, então eu vou levar ele para um outro hospital, que é o Tricentenário de Olinda. Sim. Porque minha família é toda de lá. E eu tenho o endereço da minha mãe de lá também, então teria como ser atendida também lá. E minha irmã, por incrível que pareça, há uns 2 dias antes, falou muito bem do Tricentenário. Aí eu disse, eu vou levar ele para o Tricentenário. Peguei Luan, botamos ele no carro e Luan fomos lá para o Tricentenário. Chegando no Tricentenário, a gente passou por uma triagem. E eu contei para o médico, né? O médico falou, o que é que ele está sentindo? Eu disse, doutor, ele não está sentindo as pernas, não está sentindo os pés. Aí ele disse, peraí. Aí pegou aqueles martelinhos, aí Sim. bateu
na junta, né, no cotovelo, aqui no joelho, e ele não reagia nada. Aí o médico disse, olha, eu não tenho certeza não, mas eu estou desconfiado que isso seja Guillain-Barré. E a gente parou assim, Guillain-Barré é uma coisa assim que Assusta, né? assustador, né? Que a gente ouvia assim na televisão que estava tendo esse surto, mas que a gente até então não entendia o que era, nem quais os sintomas, nem o que poderia vir a ocorrer diante dessa doença, né? Aí ele disse, eu vou pedir com urgência a transferência de vocês para a restauração, porque só lá tem esse tratamento, em canto nenhum mais tem. E quando você for lá para a recepção, peça urgência, uma ambulância é urgência. Aí eu fui para a recepção, ele sentou lá na recepção, e quando a gente sentou, a televisão que estava lá na recepção tinha acabado de botar assim, na NTV, de meio-dia e pouco, mais ou menos, estava lá, criança de 9 anos morre com a doença Guillain-Barré. Meu Minha filha, quando eu Deus. vi aquilo, me deu logo uma reação, Imagino. assim, me pegou assim, que quando eu tô muito nervosa, a primeira coisa que me dá é um desarranjo. Eu corri pro banheiro, deixei ele lá e fui pro banheiro, daquele jeito. Voltei na recepção, disse, moça, o doutor falou que meu marido está com suspeita de Guillain-Barré, que precisa ter uma certa urgência aqui na ambulância. Mas aí voltei para lá e isso passou mais ou menos uns 10 a 15 minutos e não chegou a ambulância, né? Aí eu vi que chegou uma pessoa assim, tipo a diretora do hospital, eu cheguei e fui lá. Aí eu disse, ó, o meu marido que tá ali com suspeita de Guillain-Barré, a ambulância ainda não chegou para buscar ele. Aí a doutora, quem que tá com suspeita de Guillain-Barré? Aí eu disse, aquele ali, dos cabelos grisalhos, ela pegou o telefone, urgente, 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 ambulância para o Tricentenário Olinda, urgente, paciente com suspeita de Guillain-Barré. E eu vi que aquilo ali era mais grave do que o que eu imaginava, pela urgência dela. Não deu 2 minutos, não. Chegou uma ambulância, parou lá na porta e já botou ele dentro da ambulância. Eu entrei também. E o meu filho foi atrás com o carro, já Acompanhando. junto com minha irmã, que já tinha chegado, né? E fomos para a restauração. Quando a gente chegou lá na restauração, ele foi direto para a sala laranja. Para lá saber o que era que ele tinha, para estudar ainda. E era, assim, um cenário horrível. Era um quarto, assim, onde cabia, no máximo, acho que 10 camas. E tinha mais de 50. A gente não tinha nem como chegar assim, entrar entre uma cama e outra para dar um copo d'água. Porque ele já não tinha movimento, ele ficava parado lá. Tudo era água, tudo era no canudo. Uhum. E ele ficou lá e a gente naquele cenário ali de toda hora uma pessoa morta, toda hora um pacote no meio do corredor assim, uma coisa horrível, horrível, horrível. E quando a doutora da tarde chegou, que viu ele nessa sala, e disse, olha, ele vai ter que ser transferido, porque a suspeita dele é Guillain-Barré, ele vai ter que ir para sala vermelha. Ele não pode ficar aqui, não. Ele tem que ir para sala vermelha. Aí fomos para sala vermelha. Quando chegou lá na sala vermelha, eu não pude ficar. Não pude ficar acompanhante. É, não pode. E eu peguei, ele foi transferido na maca e eu fiquei, peguei tudo que o pessoal já tinha levado, cadeira, travesseiro, bolsa, já estava lá cheio de coisa. E ele entrou, foi para outra sala e eu tive que sair, ficar do lado de fora do hospital, ligar para o pessoal, dizer que eu não vou poder mais ficar lá com ele no hospital, porque a sala que ele estava não podia mais ficar com acompanhante. E eu fiquei lá sentada naquele banco ali, chorando, assim, sem entender nada do que estava acontecendo, sem saber o que é que estava por vir, né? Assim, sem rumo, perdida. E ali eu comecei a chorar e de repente, quando chega assim do meu lado, uma pessoa, ele disse, Elzane, você está fazendo o que aqui? Eu disse, oi, Carla. Carla, ela é esposa da esposa esposa do irmão da esposa do meu sobrinho. Meu sobrinho é casado com uma pessoa e o irmão dessa pessoa é esposo dessa menina que Sim. apareceu lá na restauração, assim, do nada, que Deus sai botando anjos, né, no caminho da gente quando a gente está nesses momentos difíceis e complicados. E ela chegou e se apresentou e disse, bom, eu estou residindo aqui no hospital, ela estava fazendo residência de medicina e estava lá estagiando, né? Aí disse, o que é que aconteceu? Eu disse, Adriano, que está com suspeita de Guillain-Barré. Ela disse, onde é que ele está? Eu disse, foi para a sala vermelha. Ela disse,
peraí que eu vou lá, vou procurar ele. Aí ela foi e eu fiquei lá no mesmo lugar. Uhum. E mais ou menos depois de uma meia hora ela chegou e disse, Elzânia, vê só, eu vou tentar procurar uma vaga para Adriano na UTI. Por quê? Guillain-Barré, ela é uma doença que ela, a qualquer momento, ele pode precisar de uma UTI e dependendo do tempo que vai chegar a ocupar esse leito, pode ser que não dê mais tempo. Então eu vou tentar conseguir uma vaga para ele na UTI, mesmo ele não está precisando não, mas se ele Evoluir. evoluir o quadro dele, ele vai precisar e ele estando lá é mais fácil a gente resolver Ela as já coisas. queria prevenir tudo, né? Aí o esposo dela é advogado, Lucas, precisou de um alvará para que pudesse ele entrar na UTI, porque tipo assim, esse paciente vai para a UTI porque ele está precisando. Esse aqui não está precisando, ele está conseguindo ficar livre mesmo Entendi. com o corpo paralisado, mas ele estava respirando ainda, então ele teria que esperar por Tipo, acaso agravar. precisar agravar para poder chegar lá. Mas se ele agravasse e não tivesse vaga, Não poderia não dar tempo, né? exato. Então ela foi e conseguiu com o esposo dela, que é advogado, um alvará para que colocasse ele lá na UTI. Entendi. Ele entrou na UTI, era mais ou menos umas 4h30 para 5 horas da tarde. Quando foi madrugada, de um dia para o outro, ele precisou ser entubado. Parou todo o sistema respiratório dele, porque é o que essa doença faz, né? Ela sai parando todo o seu movimento, inclusive o respiratório, né? Que é o topo máximo que ela Ela chega. atinge. Ele foi atingido, parou de respirar e foi entubado. Quando a gente chega no hospital, no outro dia, de 2 horas da tarde, que era a hora da visita, foi que a gente se deparou com a situação. Que ele precisou ser entubado, que parou o sistema dele e ele está entubado. E eu nem vi, eu não entrei mais, desde que ele ficou entubado, que foram 6 dias em coma, profundo, sem indução, que eu não entrei mais para vê-lo. Quem frequentou e enfrentou todo esse tempo foi o meu filho Luan, que eu não sei, foi Deus Deu força, né? que deu força, porque eu realmente saí de cena, sabe? Eu não aguentei e eu emagreci 11 quilos em uma semana, pra você ter ideia. Eu fiquei só o couro e o osso. 11 quilos em uma semana, eu perdia mais de 1 quilo por dia. Eu não conseguia comer. Porque aquela situação ali foi muito, mas muito, muito, muito difícil. E eu sem ter força de ajudar o Luan, entendeu? E deixei ele sozinho nessa batalha aí. E quando foi o 6º dia do coma dele, o 6º dia, minhas irmãs pararam tudo também. Os meninos deixaram de frequentar a faculdade. Eu abandonei meu emprego aqui, que na época eu trabalhava na prefeitura de Jaboatão. E a gente mora, né, aqui em Candeias. E como o hospital foi lá em Olinda, esse movimento A distância, a né? distância, eu fiquei na casa da minha irmã. Minha irmã disse, não, você fica por aqui, os meninos ficam por aqui também. E daí os meninos não foram mais para a faculdade, eu não voltei mais para casa. A gente passou 3 meses sem voltar em casa. Do jeito que eu fechei a porta, a gente só voltou lá depois de 3 meses. Uma vizinha foi que pegou uma chave lá e ficava indo botar comidinha pra minha cachorrinha, que até a cachorra, na época, ela perdeu a visão da saudade, da falta que a gente fez para ela, e ela ficou cega dos 2 olhinhos. E a veterinária disse que foi a falta da gente que ela perdeu, né? Mas aí, quando foi no 6º dia de coma, voltando lá, Luan estava indo na casa da minha irmã, da minha outra irmã, que tinha... Elas se juntaram tudo assim para ficar auxiliando a gente em todos os sentidos. Se não fosse minhas irmãs, o pessoal da igreja, né, dos meus filhos também, que o pastor Ricardo, a pastora Sandrinha, foi quem levantava clamor, muita oração. Subiram nos montes que tem aqui em Moreno, que o pessoal costumava subir lá para fazer oração de madrugada, passar lá fazendo vigília nesse monte. Tudo isso foi feito e foi muita gente deixando de tomar Coca-Cola, muita gente deixando de beber, de fumar, de tanta coisa. Foi tanta coisa que... Tanto testemunho de Propósitos, jejum, né? de tanta coisa que depois que tudo isso passou, a gente soube que as pessoas fizeram, né? Aí, até ainda hoje, assim, quando a gente passa um encontro, Adriano, rapaz, ó, desde aquele Guillain-Barré que eu
prometi a Deus que eu não ia mais fumar e até hoje nunca mais fumei, entendeu? A gente, de vez em quando, se depara com pessoas que fizeram jejum definitivo por conta da vida dele. E no 6º dia de coma, voltando novamente, o hospital ligou para Luan. Luan estava indo na casa da minha irmã buscar uma carne lá que ela tinha feito para a gente almoçar. Luan, passa aqui em casa que eu fiz tal coisa para levar para vocês almoçarem na casa da minha outra irmã, né? Aí nesse caminho, de Casa Caiada até Rio Doce, ligaram do hospital para Luan, perguntando o que parentesco ele tinha com o Adriano. Ele disse, sou filho. Aí disse, a gente está precisando que você compareça aqui ao hospital e traga os documentos do seu pai, porque o estado dele se agravou muito. E talvez de hoje ele nem passe. Meu E Luan Deus. parou o carro no meio do caminho. Ele achou, na verdade, que ele já tinha falecido e não estavam querendo contar por telefone. Foi. E ele disse que tinha certeza que ele já tinha falecido e o pessoal lá estava segurando, né? E ali ele parou o carro no meio do caminho e disse que desabou, assim, em pranto, em lágrimas, porque como que ele ia chegar e ia dizer isso para mim, entendeu? Que o pai dele tinha morrido. Aí parou lá um pouco, disse que chorou muito, 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 nós sozinho na direção. E quando chegou na casa da minha irmã, também não falou pra minha irmã não ficar também nervosa, né? Uhum. Aí, quando passou lá, deixou lá a carne que minha irmã tinha mandado, e disse, manhã, eu vou lá no hospital porque o pessoal pediu pra levar fralda papainho. Disse assim, despistou, sabe? E eu nem atinei nada, né? Esperando das 2 horas da tarde pra poder a gente ir pra visita, e ele só foi na frente. Quando eu cheguei lá, na rampa, né, que é aquela rampa da restauração ali, onde a gente espera pra chegar a hora da visita a gente entrar. Isso. Aí, quando eu tava lá, aí chegou Carla, essa menina que conseguiu a vaga para ele na UTI. Aí disse, Luan, leve sua mãe daqui, não deixa ela passar por isso não. Vá para casa, vá tomar um chá. E falou lá com minhas irmãs que estavam lá, leva ela para casa. Como que diz assim, né? Que ele... Não tinha ele mais morreu, o que fazer. Ele morreu, ou então que faltava só desligar os aparelhos para dar mesmo a notícia. Leva ela para casa. Aí Luan disse, tá bom, a gente vai levar. Só que aí Luan entrou. E eu continuei lá, fiquei lá na rampa. E o muro da rampa, lá na restauração, quem tá assim, encostado na rampa, vê embaixo, assim, vê o estacionamento, que é só de médico, né? Só fica estacionamento de médico ali. E eu tava lá, né? Olhando lá com o pessoal, minhas irmãs tudinho, olhando assim para baixo. Naquele pior dia, que ali a gente tava quase que sem chão. E quando eu olhando assim pro estacionamento, eu vi uma pessoa andando no estacionamento assim, e lembrei que aquela pessoa ali era uma amiga minha. O nome dela é Betânia, mas só que eu chamo ela de Bico Seco. Ela me chama de Bico Seco, eu chamo ela de Bico Seco também. Aí quando eu olhei, eu disse, que não é Betânia, meu Deus, eu não sabia nem que ela era médica, que ela era fisioterapeuta, né? E há mais de 20 anos que eu não via a Betânia. Aí eu olhando para baixo assim, eu olhei e disse, Betânia! Aí ela olhou para cima e disse, oi, Bico, tudo bom, né? Adriano estubou, não foi? Aí eu disse, quem? Ela disse, Adriano. Eu disse, que Adriano? Ela disse, não é teu marido, Adriano? Porque há 20 anos que a gente não se via, eu casei, teve filhos, ela casou, teve filhos, mas a gente não se via mais. Entendi. Só que ela falou meu nome, o nome de Adriano, eu disse, como que ela sabe, né, que Adriano é meu marido? Aí ela disse, tu não é a Zane? Eu disse, sou. E Adriano é teu marido? Eu disse, ela disse, peraí que eu vou aí. Aí subiu a rampa. Quando chegou lá, ela disse, Bico, eu passei a noite de plantão na UTI. E quando eu peguei a papeleta do paciente, vi Adriano Cruz Gomes, cônjuge Elzane Ferreira Cruz. Eu disse, não, isso é Bico. E eu passei a noite conversando com o Adriano. Ele tá de um jeito inquieto, querendo ir para casa, falando, reclamando. Eu disse, como assim, menina? Ela disse, ele estubou e tá praticamente acordado, ele só não tá andando, mas ele tá... Mas eu sou fisioterapeuta e vou fazer a fisioterapia dele respiratória e logo, logo ele vai sair dessa. Eu disse, eu não tô acreditando nisso não. Eu caí, Andréa. Eu caí no chão, eu chorava com o rosto no chão daquela rampa, dando glória, glória, glória a Deus, meu Deus, meu Deus, e mesmo assim, sem querer acreditar, porque como que pode um estado que ele chegou,
E de repente ele acorda e já não está mais entubado e está falando. E Luan, quando volta da UTI, volta radiante, gritando: mãe, pai acordou, pai não está mais entubado, pai não sei o que. Não foi aquela alegria, aquela coisa assim que só Deus explica. E passamos ali ainda 20 e poucos dias, não foi, amor? Ainda na UTI ali, ainda ficou mais ou menos uns 21 dias para poder ter alta, porque ele tinha muito pico de febre. Muito pico de febre, 39, 40, 39, 40. Mas cada dia mais melhorando, evoluindo o quadro. Todos os dias que a gente chegava lá, ele dizia: olha, saiu a gente tirou ele da cama, botou na cadeira, saiu da cadeira, foi para a cama, ele só não dava passo ainda. Uhum. Quando foi mais ou menos uns 20 dias depois disso que ele saiu do coma, o hospital ligou para que ele ter alta para enfermaria. Ligou, eram umas 10 horas da manhã. Aí disse: o paciente Adriano vai ter alta para enfermaria, eu preciso de alguém aqui para poder subir com ele. Oxe, corri, me arrumei as trouxas, fui embora. Quando eu chego lá na UTI, a doutora disse: olha, ele vai subir, mas vai ficar aqui mais ou menos uns 8 dias. Porque é o tempo que a gente vai ficar assistindo ele e vendo como é que está a evolução. Dormimos a primeira noite na enfermaria. Não dormimos, né? Claro. Porque ele queria todo o tempo estar indo pro banheiro, voltando, indo pro corredor assistir televisão. Foi uma noite assim, de terror. Toda vez que eu me sentava, pensando que eu ia descansar, ele sentava na cama sozinho. Aí teve um cochilo que eu dei, que eu me levantei, ele estava em pé na janela. Em pé na janela. Eu tive o maior susto do mundo quando ele disse: meu Deus do céu, tu tá em pé na janela. Ele lá em pé, olhando pra rua. Uhum. Eu disse: como é que pode eu desse? Quero assistir televisão, amor. Quero assistir televisão. Eu, amor, pelo amor de Deus, amor, vamos dormir, amor. Vai dormir. Amor. Isso era 1, 2, 3, 4. Foi a madrugada todinha assim. Quando amanheceu o dia, chegou uma equipe de médicos de todos os estados. Acho que mais ou menos uns 6. São Paulo, Rio. Lembra, amor, dessa É porque eles queriam pesquisar como é que aconteceu comigo. Veio um diretor de cada hospital que tivesse assim o porte como da restauração para fazer uma série de perguntas a gente lá, porque era um caso assim inédito, uma causa impossível, e eles estavam querendo entender. E a gente contava lá a história toda, como foi, desde o início. E a doutora, que era a diretora da restauração, também acompanhou essa equipe, que foi até lá na cama da gente lá. E ela disse: olha, toda Guillain-Barré que chega ao estado que ele chegou, ou o paciente morre, 99% de chance de não sobreviver. E para os que sobrevivem, é sequela grave, de não andar mais, de não enxergar, não ouvir, não falar. E o caso de Adriano, ele chegou ao máximo, né? Da gravidade da doença, foi assim, o topo. E eles não entenderam, e até hoje não entendem. Adriano está sendo estudado pelo Ministério da Saúde, porque ninguém entendeu. A doutora disse assim: Adriano, veja só, você consegue sair dessa cama? Ele disse: consigo. Aí disse: então desça da cama sozinho. Pegue nele não, desça da cama sozinho. Ele desceu. Você consegue andar daqui até o banheiro? Era como se fosse mais ou menos assim, 50 metros de distância. Ele disse: consigo. Ele foi andando. Chegou lá no banheiro, ela disse assim: volte de costa. Ele voltou de costa. Aí disse: agora fique só com a perna. Bote só uma perna no chão e deixa a outra suspensa. Ele ficou. A outra perna. Todos os movimentos que ela pedia para ele fazer, ele fazia. O único movimento que ele fez, que ele não fez 100%, foi quando ela pediu para ele abrir os dois braços. Aí um ficava no nível e o esquerdo ficava um palmo assim a menos de ser igual ao outro, né? Uhum. Faltando 1 metro assim para ele levantar. Aí ele ficou um pouquinho arriado. Ela disse assim: olha, era para você ter alta daqui a 8 dias, mas eu vou lhe dar alta hoje. Glória a Deus. Vou lhe dar alta hoje. Por quê? A única coisa que eu quero que você me traga aqui é uma ressonância magnética, que a gente não vai ter como fazer aqui no hospital porque a máquina está quebrada. Mas se você me prometer que vai fazer essa ressonância, eu lhe dou alta hoje e daqui no máximo a 5 dias você me traz esse exame aqui. Tá bom, Adriano? Tá bom.
e vai continuar em casa fazendo fisioterapia. Pronto. Aí a gente foi para casa, chegou lá ele muito magro, só ficou a armação mesmo, acho que perdeu uns 40 quilos. Uns 40 quilos ele perdeu, ficou cadavérico. Porque foram 27 dias deitado, né? Se alimentando por sonda. E fomos para casa, né? E lá essa minha amiga que deu a notícia de que ele tinha estubado, ela foi quem ficou fazendo o tratamento dele em casa, Betânia. Que bênção. Fazendo o tratamento dele de respiratório, de exercício, tudo. E foi assim, mais uma longa trajetória, né? De mais ou menos uns 3 meses aí, para ele conseguir criar um pouco mais de músculo, né? Através de suplemento alimentar, uma alimentação também adequada para o caso dele, né? Para acelerar mais o processo de criar músculo, tudo. E estamos aí agora com ele, já fazem o quê? Vai fazer 10 anos para o ano, né? Que isso aconteceu. E ele nunca teve nenhuma sequela, nunca teve nenhuma... Graças a Deus. Nenhum sintoma, assim, de que essa doença pudesse deixar. E para a honra e glória do Senhor Jesus, está aqui 100% curado e salvo. Amém. E estamos aqui para contar a história. Amém. Foi uma batalha assim, muito, muito, muito pesada, muito difícil, que chegava assim horas de você dizer assim, não tem jeito não vai. E o pior, né, que na época a gente não era convertido, né? A minha fé não era como é hoje, né? A conversão veio depois da doença, né? Isso aconteceu em 2016 e a gente se converteu em 2016 mesmo, foi agora, acho que em dezembro mais ou menos. Isso aconteceu em abril de 2016. E a gente chegou, acho que no máximo em novembro a gente aceitou Jesus, a gente fomos batizados. E estamos aí para honra e glória do Senhor Jesus, contando a história e o testemunho disso aí que os médicos ainda há pouco, de vez em quando chama para fazer um exame, para fazer uma pergunta, porque ainda não chegou ao diagnóstico deles. Eles estão perdidos, querendo a resposta e não vão achar nunca, porque é milagre. A resposta vem do Senhor, né? Só o Senhor Jesus é quem tem essa resposta. Os médicos, por mais que eles estudem, eles não vão chegar nunca a essa conclusão. Exatamente. O caso de Adriano realmente ele é inédito. Não tem resposta aí. Os médicos têm que crer que o Senhor Jesus dá um limite a eles, né? É verdade. Graças a Deus a gente tem os médicos, graças a Deus, né? E se não fossem os médicos, a gente também não estaria aqui, né? Que os médicos, Deus permite os médicos chegar até um ponto, né? Daí para frente é Deus. E foi onde ele aí agiu. E aqui terminando o testemunho de Adriano, né? E tem muito mais história para contar durante esse tempo, mas o tempo não permite, né? A gente se prolongar mais. E também tem o caso da minha netinha, né? Maria Helena, que é filha da minha nora, Manu, que está aqui também, né? E Manu morava em Portugal com meu filho, né? Meu filho já morava lá já desde 2019. E ela engravidou lá em Portugal. E em 2023, né? Que foi 2022, ela engravidou de Helena. E até então estava tudo muito bem. Até que ela teve um diagnóstico nas ultrassons que ela foi fazer. O médico lá de Portugal falou que ela estava com suspeita de microcefalia. E aí foram feitos vários exames em vários outros locais para saber se o problema era na máquina, na doutora ou no hospital. E cada vez que se fazia os exames, ela até pagou um exame para uma médica aqui no Brasil, o Manu. Pagou uma consulta online para mostrar a médica daqui, né? Os exames de Helena, e a médica daqui também confirmou que realmente era microcefalia, mas aí eu vou dar o espaço para que ela conte, que ela sabe mais que eu, que viveu eu estava aqui à distância, né? Uhum. Muito embora vivendo esse momento com ela, sim, por vídeo, por chamada, por telefone, mas ela que estava lá sozinha, assim, foi mais difícil, né? Agora, assim, antes da gente passar para Emanuele, só um instantinho, Eusane. Irmão Adriano, teve algum momento que o senhor achou que não ia andar? Nunca, assim, parou para pensar e disse, não, eu acho que não vou andar mais, não.
Chegou algum momento durante essa doença, para quem não sabe o que é, na verdade, não tem conhecimento de causa, o que é a doença Guillain-Barré, o senhor poderia explicar um pouquinho? Assim, o que eu entendi é uma síndrome de Guillain-Barré, ela é um distúrbio neurológico, né? Ele acomete nos nervos periféricos do corpo todo, aí você não consegue nem fazer nos seus movimentos normais, aí vai perdendo forças nos braços, nas pernas, depois vai chegando perto do pulmão, aí antes de paralisar, você termina sendo entubado, porque é onde chega a doença mais grave, o momento mais grave da doença. Aí, pronto, ele é como se desencapa os nervos. Sim. Porque o próprio corpo faz isso, ele tenta proteger o corpo, e se aí matando, cria né? tanto anticorpos que termina prejudicando. Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo, né? E passou, eu estou aqui agora realmente. Tem um momento que a gente pensa que pode ficar sem andar, porque logo quando eu saí do coma, que eu não sabia que eu tive Estava em entubado. coma. Depois eu vi que tinha aquela fisioterapia, que eu ficava ali naquela sala ali na restauração e eu acordava ainda meio tonto, meio grogue e começava aquela fazer a fisioterapia e eu ficava sem força, sem vontade de fazer. Eu só via só que a pessoa pedia muito pra gente fazer, vamos começar a fazer a fisioterapia e eu senti naquele momento muitas vezes que eu achava que não ia andar por conta disso, que eu não tinha força para fazer aquela caminhada ali, ela querendo levantar, fazendo sopro na voz para melhorar o pulmão, né? Tudo realmente eu fiquei com muito medo, pensar que eu não podia realmente andar, ou até ficar pior, porque como muita gente ficou pior com essa doença e eu não. Eu tô tudo bem, não tem nada, graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E para honra e glória do nome do Senhor, viveu um milagre que até hoje Amém. os médicos tentam descobrir, né? E não conseguem, nem vão, Nem vão. porque milagre não se explica, Não vão. milagre se vive, isso. né? Agora vamos Verdade. falar um pouquinho com o Manu, aqui que estava lá em Portugal, né? Quando engravidou e no 6º mês de gravidez passou por essa... Já veio outra experiência, né? De muitas que tem na família cruz, né? De enfermidade. Aí veio a questão no 6º mês da microcefalia na Maria Helena, né? Que hoje está com 2 aninhos de idade. E como foi, Manu? Eu tava fazendo acompanhamento lá, igual o SUS daqui, Sim. porque lá, até hoje, de verdade, assim, eu não tenho nada para reclamar do atendimento público lá. Era muito bem recebida, eu ia lá, parecia, inclusive, com os hospitais particulares daqui. E quando fomos fazer a ultrassom do 6º mês, porque lá, igual o SUS daqui, fazem apenas 3 ultrassons. E quando eu fui fazer o do 6º mês, que a próxima seria só os 9 meses, a médica disse, tem alguma coisa errada. Eu não entendia muito bem o que era essa coisa errada. E ela não falou nada além disso. Disse ela tá menor do que deveria. E a cabeça dela também, mas repita daqui a uma semana. E tudo bem, quando foi daqui a uma semana, eu fui tentar repetir, tentar achar uma vaga no SUS, não consegui. Então eu fui fazer no particular. Certo. E quando eu fui fazer no particular, informaram que alguma coisa muito errada, ela não tinha tamanho suficiente, a cabeça dela não tinha tamanho suficiente. Me mostraram as imagens e falaram que a cabeça dela era em formato de salsicha. E de verdade a gente via os exames extremamente alterados. Os exames dela, lá em Portugal, eles têm uma linha e tem a pontuação. Normalmente no meio é bom, mas a de Helena, ela saía do gráfico. Era tudo tão ruim que todos os exames dela saíam muito fora da linha do gráfico. Não tinha nem o que definisse. Uhum. E eu também não entendia. E a primeira coisa que eles falaram foi, ela disse, se eu fosse você, eu abortava. Então, dali, nesse primeiro dia, eu já sabia que tinha alguma coisa errada pelas informações, mas eu não sabia a proporção que era isso errado. A gravidade, né? Eu achei apenas que talvez ela tivesse abaixo do peso, enfim. Até porque eu já tinha feito os exames das 12 semanas e estava tudo perfeitamente normal. Ou seja, tinham já
desconsiderado qualquer tipo daquelas síndromes, né? Que a gente faz os exames de sangue de imagem dos 12 semanas, que se dizem o exame mais importante durante a gestação. E quando a médica, ela falou muitas e muitas coisas, eu fiquei sem entender. Então, dali eu já saí chorando muito. Eu e meu esposo, a gente assim, perdidos. Saímos chorando muito e voltamos até a USP, que é o SUS de lá, como se fosse a UPA daqui, que somos atendidos, que lá cada grávida é onde você mora. Então, fomos lá e realmente olharam os exames e falaram, não, de fato, é muito grave. Me deram uma baixa e passaram outro exame para eu correr para o hospital, para ser encaminhada para o hospital, porque lá a gente só tem atendimento no hospital, perto do parto ou em casos graves. Então eu fui, quando eu fui, a notícia era pior ainda e a médica falou, provavelmente, tenho quase certeza que é uma microcefalia ou uma difícil, só falaram lá em Portugal microcefalia. E cada vez era pior. Ela era extremamente, pra você ter noção, o percentil é entre 90 a 10. 10 é o mínimo que uma criança pode chegar e 90 é o máximo. Ou seja, 90 é uma criança mais gordinha, mas o bom mesmo é que fica ali entre 50 a 70, porque 90 também, normalmente é uma criança já mais gordinha, que também não é, vamos dizer, Não o é? ideal. Mas o ideal ali entre 50 a 70. Ela ainda estava com 1,5, 1. Meu Deus. Não fazia nem mais parte dos gráficos. Uhum. E quando eu fui, ela disse microcefalia de novo. E quando falaram, olha, não recomendo, a bebê não vai sobreviver. Provavelmente a gente teria que fazer seu parto daqui a umas 2 semanas, com 27 semanas, 28 semanas, uma bebê, ela não vai sobreviver. Sua filha provavelmente vai ser cega, surda, muda e várias outras coisas que a gente não sabe explicar. Aí eu fiquei mais assustada e comecei a procurar os médicos mais especialistas lá em Portugal e comecei a pagar tudo no particular. Sim. Na época eu não era advogada ainda em Portugal, então estava só meu marido trabalhando, eu estava estudando para me tornar advogada, estava esperando a minha ordem ser aprovada e, e exames muito caros, exames lá particulares e nessa tensão toda. E o que para mim, o que mais impactou foi nessa época que assim que chegamos em Portugal, procuramos uma igreja para congregar e a gente estava muito procurando, a gente estava procurando muito a Deus e assim, procurando Deus de todas as formas. E eu disse, poxa, na época que, como assim, Senhor? Na época que eu tô mais procurando o Senhor, acontece isso. Até os 6 meses estava muito Tudo boa, tudo tranquilo, tudo certo, porque certinho. normalmente o que acontece é algo no início da gestação e não já na metade pro final da gestação. E quanto mais eu procurava os médicos, era pior, todos dizendo aborte, aborte, aborte. Eu disse, não vou abortar, eu sou totalmente contra o aborto. Eu disse, e eu conversando muito com minha sogra, né, que minha sogra é minha melhor amiga, Que e eu bênção. dividindo muitas coisas, e Luan, né, meu esposo, ele sempre muito forte, dizendo, Manu, eu não sei o que é que eles estão dizendo, mas a Helena vai vir perfeita, e pedindo para eu não dividir muito com sogra, porque ela abalou muito ela, né, ela já começou, já ficou sem comer, tudo isso, e eu procurava muito, assim, eu jamais ia murmurar contra o Senhor e perguntar, Senhor, por que disso está Sim. acontecendo? Mas depois eu comecei a louvar muito, ouvir muitas pregações, louvar muito, conversar muito com o sogra. E eu comecei assim, procurar, não, Senhor, o Senhor quer alguma coisa de mim. E eu comecei a olhar para o outro lado. Eu disse, o Senhor quer me ensinar alguma coisa com isso? Não acredito, ele não está querendo castigar, ele não está. Não cheguei assim, provar a minha fé. Porque ele sabe que eu amo, que eu busco, ele quer me ensinar alguma coisa. E eu comecei a perceber, na hora a gente não entende, na verdade, depois que eu fui entender o que é o que o Senhor queria me mostrar. Então, eu comecei quanto mais eu procurava médico, pior o diagnóstico. Eu lembro, a última consulta que eu fui, a médica disse assim, eu nunca vi algo desse gênero, sua filha, vamos dizer assim, é como se ela tivesse 6 meses, mas como se ela tivesse no tamanho de um bebê de 2 meses. Ou seja, nada lhe fazia sentido. E todo mundo dizendo, melhor você abortar, melhor você abortar. Era o que eles queriam, na verdade, praticamente assim, me impondo a abortar. Eu cheguei a ter uma conversa com meus pais, aí procurei uma médica especialista lá em São Paulo, coloquei no Google médica especialista em microcefalia do Einstein, o melhor hospital do Brasil. Fui lá, paguei uma consulta online, enviei os documentos para ela, ela se reuniu com a equipe
do melhor hospital do Brasil, Sim. se reunir com aquela equipe. Eu achei ela assim muito, foi um amor, muito solícita. E ela disse, Manu, depois, essa semana, eu vou me reunir com a equipe e ligo para você dizendo o que é que a gente acha. Então, ela analisou todos os exames que eu fiz e disse que realmente ou a bebê tinha microcefalia ou a bebê tinha crâniocefatose, algum nome assim, que é quando o crânio do bebê se calcifica. Mas, além disso, Helena tinha que se chama, era um bebê pig, ela tinha um peso muito, muito inferior do que devia. Então, assim, era uma junção de problemas, já não era só um, eram dois problemas. E foi quando ela disse, olha, ou é microcefalia, ou a equipe disse que ou é microcefalia ou crâniocefatose, que a gente não sabe, que quando ela nascer, a gente só descobre quais são as dificuldades que o bebê tem depois que nasce. Então, pode ser surdo, né? Pode ser cego, pode ter várias, porque um cérebro que não teve espaço de se desenvolver, com certeza ele vai ter Sequela. alguma sequela. E a gente não sabe. O bebê pode até vegetar ou não, ou pode ser feita uma cirurgia depois que o bebê nasce para que o cérebro consiga crescer. Enfim. Então, eu conversei com minha família e meus pais disseram, Manu, venha pra cá, você tá perto da sua família. Então, assim, foi coisa de 3 dias. Eu entrei, 2, 3 dias, comprei minha passagem e vim porque na minha cabeça, se a bebê fosse nascer doente, eu ia estar aqui perto da minha família, ia ter... Sim. E ficava eu e meu esposo, assim, sem saber o que fazer, porque toda a nossa vida estava lá. E quando eu lembro eu indo pro aeroporto, eu chorava muito e dizia assim, era aquele sentimento, eu não sei se eu volto, porque tudo vai depender do que vai acontecer lá. Mas todos esses dias que para mim foram meses assim na minha cabeça, mas essa dúvida toda foi questão assim de 1 mês, 2 meses, mas foi uma questão, eu chorava muito, chorava muito, chorava muito sozinha, em outro país, sem ninguém. Luan trabalhava muito durante todo o dia e eu chorava muito, eu tentava muito ser forte. E todas as respostas que você tinha dos médicos eram Eram totalmente horríveis, mas negativas. assim, ao invés de eu murmurar, eu louvava o Senhor, louvava, dizia, Senhor, eu creio no meu milagre, e Amém. se não houver milagre, é porque foi da tua vontade. E eu louvava muito o Senhor. Eu lembro que eu cozinhava, eu louvava ele. Os médicos também pediram para eu ficar de repouso total, mas eu não tinha quem me ajudasse, né? Então tinha, porque como ela era muito magrinha, então eles disseram: quanto mais você fazer esforço físico, melhor. E se alimentar muito bem. Mas a gente sabe quando a gente tá triste, perde a fome. Pessoalmente, eu perco muito a fome. Mas eu lavava muito o Senhor e dizia: eu não estou entendendo agora. Mas alguma coisa me dizia muito assim: o Senhor quer você mais dependente. O Senhor quer você mais dependente. O Senhor quer você mais dependente. E eu marquei, comprei minha passagem, marquei. Eu chegava em um dia, no outro dia era o exame com esse médico, que era o melhor médico aqui de Recife. Uhum. E eu me preparei, nós fomos, cheguei, e quando foi no outro dia, nós fomos. E assim, era aquele diagnóstico. Eu tinha certeza do que o Senhor podia fazer, mas eu acho que muitas pessoas que estão ouvindo aqui vão entender. Quando a gente está passando por uma situação muito difícil e muitos médicos falando aquilo, que é isso, que é aquilo, que sua filha tem uma síndrome, realmente, de fato, eu tenho as imagens até hoje. O formato da cabeça dela realmente era um formato, não era redonda, era uma salsicha, assim, era de fato, assim, era visível, eram os meus Aham. olhos. Tô entendendo. Não era só o exame, eram exames de imagem também que mostrava ali. Então, eu dizia, Senhor, na minha cabeça, assim, eu já estava assim, tá, ela vai nascer assim, mas o Senhor vai fazer o teu milagre. Quando nascer, que ela vem com os mínimos dos problemas, Senhor, e que a gente faça essa cirurgia e que eu estou indo para o Brasil para isso mesmo, para ter o apoio da família, o apoio médico, médicos lá que a gente sabe que são bons, que são para isso, que são indicados para isso. E foi eu, minha mãe e minha sogra pro exame. E eu tava assim, eu não sabia nem o que eu tava sentindo ainda. Era um mistura de tantas coisas. Um turbilhão, Um né? Na turbilhão. Meu verdade. esposo ficou lá, e que meu esposo, assim, nós dois somos realmente a metade um do outro. Ele, abaixo do Senhor, ele é minha força, assim, para tudo. E eu chegar sem eles também tinha me quebrado muito. E ele lá trabalhando. E fomos pro exame. E
quando entramos no exame, o médico começou a fazer o exame. E literalmente ele pegou. Eu achei até engraçado que quando ele fez a ultrassom, que ele colocou assim, a igreja toda também, essa mesma igreja que levantou clamor pro meu sogro, levantando clamor pra gente, todo mundo levantando clamor, foi muito clamor que levantaram minha família, eu sou evangélica, mas minha família toda, pelo meu pai, pela minha mãe, a maioria são católicos, mas também levantando clamores, é, a, a igreja levantando clamor. E fomos pro exame e o médico começou a fazer o exame. Eu já achei o formato que eu via da cabeça dela totalmente diferente. E eu tinha feito um exame 3 dias antes de vir pro Brasil. Uhum. E eu já achei diferente o formato da cabeça dela. Mas enfim, eu não estava nem olhando assim. E o médico disse assim: a sua filha não tem nada, a sua filha é perfeita. Meu Deus. Aí na hora, sogra caiu no chão e Ela começou a entrou, no louvar. caso, ela entrou Ela entrou, minha mãe, ela na sala. entrou. Minha mãe ficou sentada e ela ficou em pé. E ela caiu no chão e começou a gritar, louvar, louvar, louvar. E o médico olhou Glória a assim com a Deus, cara de glória a Deus. raiva e eu chorando. Mas o que eu entendi naquela hora? Que ela é perfeita no sentido de... Não sei, que ela era perfeita, que ela tinha um problema na cabeça dela, mas eu entendi que assim, que, sei lá, que era craniocepfastose, que o crânio dela se calcificou e que ele estava dizendo que ela era perfeita em outros sentidos, que seria assim, quando ela nascesse ia fazer a cirurgia Ou teria alguma sequela. e o cérebro ia crescer, mas pelo menos eu achei que ele estava vendo ali que ela, por enquanto, que ela não tinha nenhuma sequela. Uhum. Que ela era normal, que só a cabeça dela estava calcificada. Aí eu disse, doutor, então quando ela nascer a gente faz a cirurgia e se Deus quiser vai ficar tudo bem. Aí ele disse, não, sua filha é perfeita. Só que assim, eu ainda não tinha entendido. Uhum. Eu disse, então ela vai fazer a cirurgia. E ele disse, não, sua filha não tem nada. E sogra no chão, sentada, deitada, prostrada no chão e louvando, agradecendo o Senhor. Aí foi quando ele disse, sua filha é perfeita. Ela é menor e mais magrinha do que deveria, mas a cabeça dela não tem nada. A cabeça dela é perfeita. A cabeça dela ela é uma bebê perfeita, ela é um bebê menor. E ali eu, glória a Deus, mas era um misto assim que eu não estava conseguindo ainda administrar aquilo. E minha sogra gritando no chão, assim, eu achei que ela até tinha desmaiado na hora, eu achei que ela tinha desmaiado. E ela glorificando muito ao Senhor. E o médico se irritou e eu comecei a dar glória a Deus, também glória a Deus. E o médico se irritou e virou para mim e disse assim: isso não tem nada de Deus. Isso não tem nada de milagre. Isso é medicina. Isso é ciência. Naquela hora aquilo dali me irritou, mas eu virei para ele e continuei dando glória a Deus. Muito bem. Enfim. E ali a gente saiu, ele irritado, né? Enfim, não gostou daquela situação. Deu remédio, depois, assim, nem disse muitas coisas, mas eu fiquei depois do lado de fora esperando o resultado do exame. Sim. E ele tinha largado, e ele saiu, voltou. Ele até percebeu que ele tinha sido ríspido. Nessa hora, minha sogra e minha mãe não estavam sozinha esperando. E eu acho que ele percebeu que ele tinha sido ríspido. E ele voltou para mim e disse, olha, sua filha é perfeita, você vai procurar seu médico, vou fazer o laudo. E a gente vai acompanhando, de fato, é uma gravidez que precisa de acompanhamento. Mas aí eu bem calma, assim, eu disse, doutor, mas eu lhe mostrei os exames. E o meu médico lhe enviou meus exames. E você mesmo também tinha dito que era microcefalia. Ele disse, mas isso é ciência. Eu digo, a ciência faz o estudo, mas assim, a ciência não muda laudos, né? Enfim, Isso. mas ele continuou, assim, sendo muito cético. E eu disse, mas aí foi quando eu falei pra ele, mas eu tenho mensagens do médico me mostrando suas mensagens dizendo que ela tinha microcefalia. E assim, ele não gostou também, se levantou, saiu, mas ali já foi mais educado comigo. Enfim, eu deixei pra ele que aquilo ali pra ele era ciência, pra ali eu tinha foto do meu milagre, e como é que ele poderia dizer que era ciência se ele próprio tinha dito que minha filha tem microcefalia? E depois eu voltei para esse médico, que estava me acompanhando também de Portugal já. E ele falou pra mim, disse, Manu, não tem nada mais explicável do que um milagre aqui. E ele falou, ele disse, não tem como explicar. E ele, inclusive, ele próprio contou, ele disse, eu era médico, eu não era cristão. E contou um caso de milagre dele, do próprio filho dele, que a esposa dele perdeu um bebê, foi fazer a curetagem, tirou a curetagem, depois ela continuou sentindo cólicas, a barriga crescer, e meses depois, quando foi, o bebê lá vivo.
na Meu barriga. E ele Deus próprio do céu. médico. E ele próprio, ele disse, Aham. depois daí não teve outra saída senão eu aceitar Jesus e crer no milagre. E você é um milagre, tanto outros que eu já vi na medicina que a medicina não explica. E eu fui para outra médica também, porque eu tava tão assim que eu procurei assim os 3 melhores médicos de Recife e não sei quantos médicos do Brasil. Eu tinha não sei quantos obstetras. E a outra médica, ela pegou meus exames e disse assim: é impossível você me dizer que em uma semana isso é o mesmo bebê. É impossível, não tem como ser o mesmo bebê. Se você não, se eu não tivesse com o exame vendo o seu nome, eu não diria, eu Não dizer que isso é acreditaria. mentira. E assim, eu tenho os exames, mas o que foi que eu aprendi que hoje eu enxergo? É, eu estava procurando o Senhor, eu e meu marido, mas o Senhor queria a gente dependente. O Senhor queria mostrar a gente que primeiro que nada que a gente faça, a gente merece a graça do Senhor. Que a graça, de fato, vem de graça, mas que Ele quer, muitas vezes, a gente dependente. Porque às vezes a gente acha que a gente já está procurando a Deus, a gente está indo na igreja, a gente está fazendo nossas orações, mas a gente não tem aquele coração de não sou nada, né? E eu preciso de ti e enxergar os milagres dele de fato na nossa vida. Porque eu acho que depois que a gente passa por um grande milagre, eu acho que a gente não consegue mais se dar o direito de esquecer aquilo que o Senhor fez pra gente. E a gente pode até, por alguns momentos, deixar as preocupações, as coisas do mundo tomar conta da gente. Mas eu acho que aquela marca ali sempre vai estar na gente, de parar e nos momentos de preocupação e dizer, meu Deus, o porquê eu tô temendo, o porquê eu tenho medo ainda das coisas que acontecem, das preocupações, se o Senhor fez um milagre desse que para o mundo é impossível. Então, assim, eu consigo enxergar hoje que era isso que o Senhor queria. Então, é isso que eu digo para as pessoas, o meu testemunho, que estão passando por esses momentos. Não tente olhar o porquê comigo, porque isso está acontecendo, e sim o que o Senhor quer de mim. Talvez apenas é um coração entregue, confiar e entregar, que Ele vai dar um milagre. Amém. Então, a família Cruz viveu um momento, né, Usane, de entrega a Deus, Sim, uma dependência totalmente dele sim. e testemunhos de fé e milagre. Não é isso? Então, irmão Adriano, qual mensagem o senhor que passou pela doença do Guillain-Barré, o senhor deixaria para as pessoas que estão, talvez, quem sabe, a gente não tem noção, né? Mas alguém que passou por um momento esteja recebendo um diagnóstico como esse, ou enfrentando algum outro tipo de doença que talvez esteja totalmente desenganada pela medicina, pelo que o senhor passou, pelo que o senhor ainda está sendo estudado, né? Pelo Ministério da Saúde, que eles nunca vão conseguir entender a resposta, porque Deus ele vai muito além da ciência, não é? Eles são limitados, mas o dono da ciência é o nosso Deus. Que mensagem o senhor deixaria para pessoas que estão passando por momentos como esses? Então, quase 10 anos depois, né? Você não consegue voltar naquele momento que foi tão difícil. Por mais que você queira, né? Eu acho que Deus faz isso com a gente, Deus alivia depois de muito tempo e a gente vai passando por isso. Mas a mensagem que eu quero deixar é que acredite que Ele faz, que Ele pode mudar a sua vida, como mudou as nossas, né? Nossa família toda. Glória a Deus. Muita gente da nossa família também, a partir daí, se voltou mais, né? Para a igreja, para Jesus, para buscar, para ter uma vida Mais íntimo. mais íntima com Deus, né? Temente realmente a Deus. Então, eu acho que você tem que acreditar. Você pode estar passando com o seu problema hoje e amanhã ele vai mudar, porque ele muda. Ele mudou nossa vida. Amém, graças a Deus. Amém. Eusane, querida, qual conselho você deixaria para famílias que estão esperando agora um milagre? Porque tem esposa, tem filhos, né, que nesse momento estão esperando um milagre na vida do pai, de uma mãe, de um filho. E que conselho você que passou por essa experiência com seu esposo, com sua nora, com sua netinha e outros testemunhos, como você disse que tem na família, qual conselho você daria para as famílias que estão nos assistindo neste momento? Assim, André, a palavra do Senhor diz que não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Tem uma passagem na Bíblia que fala essas palavras. É bastante difícil para quem está passando por um deserto parar assim e
exaltar a fé, né? Uma pessoa diz, quem está passando pelo deserto é muito difícil. E às vezes chega assim a realmente desanimar e dizer assim, não tem jeito e vou parar por aqui, eu vou desistir, eu não vou mais lutar, eu quero parar de viver. São tantas coisas, né? São tantos problemas que tanta gente vem passando e deixando que a fé fique pequena, né? Mas que Deus, ele muda independente do que seja o diagnóstico, o caso, a situação, que não tem cura, que não tem jeito, que ele faz, independente Glória do a que Deus. seja, ele faz. A pessoa apenas precisa crer, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? É verdade. Ele fica feliz quando a gente crê que ele pode mudar qualquer situação que seja. E quando a gente desiste, ele fica triste. Eu creio que quando a fé da gente tá para baixo, Deus meio que se afasta um pouco. Porque ele não trabalha no desespero, né? Ele não trabalha na ansiedade. Ele quer que a gente descanse e confie e espere nele. Porque no momento certo, no momento ideal, ele chega, ele faz, ele cura, ele transforma. São tantas coisas que a gente ouve, assim, não só testemunhos como esse nosso, né? Como coisas pequenas, assim, do dia a dia. Nas pequenas coisas, ele está cuidando. Ele está cuidando, ele dá livramentos a gente que a gente nem percebe. No dia a dia, coisas pequenas, assim, bobas, que você fala, meu Deus do céu, só o Senhor faria isso. E a gente precisa estar cada dia mais íntimo nele, que é para poder entender e sentir o trabalhar dele na vida da gente, assim, nos mínimos detalhes. Não são só nos milagres, nas grandes coisas, não. Nos pequenininhos também ele tá cuidando. E a Amém. gente precisa estar mais próximo, ter mais intimidade, procurar ser mais amigo dele e não soltar a mão dele para nada. Porque a gente sem ele não é ninguém, não é nada, não somos nada. Amém. Graças a Deus. Queremos agradecer a essa família maravilhosa, não é? Essa família que são cheias de testemunhos. Eusane, Adriano, você, Manu, não é? Que graças a Deus hoje estão de posse de vitória, Amém. testemunhando para outras pessoas, outras vidas que estão vendo esse testemunho de vocês e estão podendo ver que o caso deles, né, talvez não sejam tão maiores nem menores do que o de vocês, que Deus não possa resolver. Sim. Então, desde já, você, queridos e queridas que está nos acompanhando nesse podcast, nesses testemunhos que edificam, eu quero que você continue mantendo a sua fé em Cristo, confiando que Ele é o Deus que vai além da medicina. Ele é o dono de toda a ciência. E que o homem limita, Deus mostra ao homem que ele é muito maior do que os conhecimentos terrenos. Amém? Então, por favor, eu quero lhe pedir desde já novamente para você se inscrever no Maranata Cast. Tem também o Instagram, o Instagram maranata.cast. Maranata.cast na página do Instagram, você pode ir lá e está começando a seguir, né, a página do Instagram do Maranata Cast e no canal no YouTube Maranata Cast, tudo junto, onde você pode deixar o seu like, assistir, acompanhar, marcar alguém, compartilhar e assim todos serem edificados com esses testemunhos que para o homem parecia impossível, mas para o nosso Deus, como diz lá em Lucas 1:37, nada é impossível. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus continue abençoando a família Cruz e, por favor, vai lá no canal no YouTube, tá? E assiste esse testemunho que vai edificar a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.